Olá, queridos, graça e paz, é um prazer muito grande poder falar com vocês. Estamos aqui em mais um podcast de frente à palavra, compartilhando aquilo que Deus ele quer nos ensinar, ministrar no nosso coração através de experiências, através de testemunhos. E hoje estamos aqui com a nossa entrevistada, Adriana. A Adriana é professora, é pedagoga, também tia do Kids aqui da Igreja Bíblica. E hoje ela vai compartilhar um pouco dessa experiência, como foi para ela, como é que aconteceu, se Deus, se ela entende que foi um chamado, ou se foi uma necessidade. Mas antes de mais nada, eu quero que a Adriana possa se apresentar, tá bom? Fique à vontade para se apresentar aos amados que estão em casa. Olá, boa noite, graça e paz, queridos. Meu nome é Adriana, é um prazer estar aqui, é uma honra para mim. Eu tenho 39 anos, sou pedagoga, sou casada há 19 anos e estou gestante também no momento. Gestante aí, esperando uma criança, um bebê, fruto desse relacionamento. Pronto. Adriana, vamos lá, né? Começar com as nossas perguntas aí, Eu acredito que você não foi pega de surpresa não, né? Não. Tá nervosa? Tá tranquila? Tranquilo. Vamos lá. Você já se apresentou, também falei, eu sou Victor Hugo. E aqui a nossa intenção é compartilhar a palavra, é ouvir testemunhos, é ouvir pessoas, é aprender com experiências do próximo, porque sempre tem alguém que ministra algo, fala conosco, que nos abençoa. E hoje é a nossa irmã Adriana. Adriana, fala para mim, como foi que nasceu esse desejo por ensinar a criança, por liderar a criança? Como foi que isso aconteceu na sua vida? Desde criança, eu sempre tive esse desejo por ensinar. E eu lembro que meu pai, percebendo esse desejo, ele também tinha um desejo, que era construir uma escola. Ele falava muito sobre isso, porque ele percebia esse desejo que eu tinha de ensinar. Inclusive, eu ajudei os parentes, os irmãos, a família, ensinei a ler, a escrever. E aí, o meu hobby assim de criança, que eu me lembro, eu sempre gostava muito. Uma das brincadeiras favoritas era brincar de ser professora. Como eu tinha uma família muito grande, eram muitos irmãos, todos precisavam ficar sentados e eu precisava sempre estar ensinando alguma coisa, eu estava fazendo uma palestra, e aí eles gostavam disso. E eu sempre fui muito boa aluna, ótima aluna, excelente aluna, e todos os assuntos, as disciplinas, todas as apresentações que tinham nas escolas, eles eram os meus telespectadores. Os seus irmãos? Sim, eles aprendiam tudo que eu ia ministrar na escola, eles aprendiam porque eu passava para eles, eles eram os telespectadores. E como foi que você estendeu isso para a igreja? E aí quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para Jesus, eu queria muito servir ao Senhor. Tinha desejo por servir ao Senhor, e aí eu fui servir ministrando as crianças. Eu fui professora de crianças, servindo durante muitos anos. Na verdade, durante 20 anos, mais ou menos, eu tenho aí servindo ao Senhor. E sempre desejei aprender mais para ensinar também as crianças. Mas eu não tinha ainda consciência de propósito. Perfeito, consciência de propósito. Na verdade, muitas pessoas fazem muitas coisas por fazer, ou então porque ela foi encaminhada para fazer aquilo, e se elas não têm essa consciência, talvez fica meio que uma peça faltando, ou até mesmo aquela pessoa está executando algo, mas ela não se vê naquilo por falta dessa consciência também, e por falta de instrução, por falta de clareza de propósito, entendeu? Então você entendeu isso logo cedo. Na verdade não foi logo cedo, eu fazia sem consciência. Mas você foi jogada lá ou você percebeu a necessidade? Eu fui jogada. E por gostar de criança, eu disse, pronto, eu tô aqui. E aí fui, mas me sentia cansada, porque não fazia com essa consciência, não fazia no espírito. Eu fazia porque queria ser útil para o Senhor, queria servir ao Senhor. E gostava de estar com as crianças. E estava ali, mas não tinha essa consciência. Servia, me sentia muito cansada, me sentia triste, sobrecarregada, porque era muito trabalhoso. E durante esse tempo eu não era ministrada.
Eu estava sempre lidando com crianças. E acaba ficando meio que cansativo, né? Isso. E eu não aprendia, eu não tinha esse momento de sentar para aprender, de sentar para ouvir, de ser ministrada. Não tinha uma escala, não tinha. Eu era a professora. Todos os dias? Sim, de todos os domingos. E como é que você cultuava? Era mais nos cultos à noite, porque no domingo pela manhã era sempre escola bíblica e eu estava sempre ensinando, sempre ministrando. Agora, perceba o seguinte, ela fala sobre a importância de ministrar, mas também ser ministrada. Hoje eu percebo que muitas igrejas, muitos locais estão pecando nisso, porque eles colocam as pessoas ali para funcionarem e não dão o suporte necessário. Claro que tudo isso se dá, né, tempo, maturidade, mas é uma dica para você que é pastor, para você que é líder, é muito importante os pastores ficarem atentos a isso, não somente lançar a pessoa lá e deixar ela, tipo assim, funcione, dê o seu jeito aí, porque para muitas pessoas, criança é uma espécie de peso na igreja, né? Então os pais eles querem cultuar, bota a criança lá para poder ficar com o professor, com a tia e deixa eu cultuar, sem saber eles, sem entender realmente a importância que a criança tem no reino e na igreja local. Isso mesmo. E a preocupação, geralmente, dos líderes é com essa criança que faz barulho, isso, que atrapalha aquele momento do culto, atrapalha esse momento da escola, né, do aprendizado. Então elas precisam estar em um outro ambiente, separadas, enquanto os pais estão sendo realmente alimentados. Então a preocupação em si não é nem de fato o que fazer com que elas aprendam, né? Tipo assim, deixa o culto acontecer sem elas estarem aqui atrapalhando. Você acha que é isso? É, basicamente isso mesmo. É mesmo? Eu tô lhe colocando aqui rascado, né? Pronto. Não, querido, assim, a ideia aqui é conversarmos abertamente, entendeu? E abrirmos, e se isso não é exposto, nós nunca aprendemos. Então a ideia de fato é abrir, fazer com que a ideia seja exposta para ser corrigida as rotas. Agora me fala uma coisa, Adriana. Dentro de sua visão, o que você acha que a igreja, de modo geral, tem sido negligente com as crianças? Justo. Claro, dentro da sua experiência, dentro daquilo que você já pôde ver, daquilo que você vivenciou durante muitos anos, entendeu? Sim. O que você acha, como é que você acha que a igreja tem sido negligente ou se tem sido? Eu acredito que hoje já tem um estigma nas igrejas. Sim. Que a criança, ela não tem tanta relevância assim. O ministério infantil na igreja, ele não é tão importante como os outros ministérios. Então a criança, ela está na igreja, mas ela não tem realmente as suas necessidades atendidas. Elas vêm para a igreja, elas precisam estar na igreja, porque geralmente a família ela é composta por pai, mãe e tem criança também. As crianças elas vêm, elas estão aqui no ambiente, só que as pessoas e os líderes também não olham para essa criança. Se um adulto chega na igreja, todos se preocupam em estar, em alimentar. Se a igreja trabalha com célula, nós vamos fazer uma célula, nós vamos lá, vamos visitar esse casal, essa mulher, esse esposo, né? Mas e a criança? E aí eu percebo isso, essa necessidade que a criança chega. Você acha que é preciso ter uma igreja para a criança dentro da igreja? Sim. Porque as nossas crianças, elas precisam ser pastoreadas. Digamos que da mesma maneira como nós lidamos com os adultos, lidar com as crianças, visitar as crianças, orar pelas crianças, né? Ter um tempo de diálogo claro dentro da linguagem dela. Você acha essa necessidade? Sim. Até porque esse estigma foi criado há muitos anos, foi implantado nas igrejas, e as pessoas acham um culto, por exemplo, infantil, aquele culto do Unidunité, né? Como o senhor fala. Então, é o culto infantil, é a participação da criança, então eu nem vou lá, porque vai ser chato, porque não vai ser uma linguagem, né? Não vai me atingir porque tá lá as crianças. Mas as pessoas, elas não se colocam também no lugar das crianças. E qual é o momento que as crianças elas são ministradas de maneira específica? Porque será que para elas também não é um pouco chato ficar 2 horas? Às vezes tem reuniões que demoram muito tempo.
E elas precisam estar ali também, inseridas naquele ambiente. Verdade, verdade. E assim, você falou algo interessante. É perceptível como o número de crianças com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade tem crescido. Então, assim, eu percebo a necessidade da igreja ela voltar a atenção para as crianças, sabe? Ela ter uma ministração para as crianças, ela conduzir as crianças à adoração, até porque você que é adulto um dia foi criança. Interessante é que hoje o mundo ele tem uma estratégia excelente. O mundo hoje pega as crianças, eles querem modificar a mentalidade das crianças para que elas cresçam já com a mentalidade que eles entendem ser o certo. Isso. Então, pensando dessa maneira, eu percebo sim que de fato é necessário que haja esse culto, essa reunião, sabe, esse encontro com a linguagem para crianças, para que elas possam ser abençoadas e alcançadas. E assim, criança alcançada, ela vai ser um canal para alcançar outros também. Né? Eu vi até uma apresentação, não sei se foi na igreja do pastor Luiz Hermínio, não sei, não lembro muito bem, mas as crianças quebrantadas, orando, sabe, chorando, profetizando, ou seja, esse ambiente é necessário para as crianças. Até porque as pessoas têm essa visão de que a criança ela não entende muito sobre as coisas espirituais. Eles têm essa visão. Não, a criança está ali, mas ela não entende muito bem. Parece que Jesus ele foi apresentado para uma faixa etária de idade, né? Para um grupo específico. Sendo que o ID que nós recebemos, essa ordenança de Jesus é para que pudéssemos ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, mas esses discípulos também são as crianças. É interessante que em Mateus fala que quando as crianças foram até Jesus, que os discípulos tentaram afugentá-lo. Cristo falou o seguinte, ó, deixai vir a mim as crianças, porque dela é o reino. Interessante que a palavra fala que nós, que o reino é tomado por violência. Né? No caso, nós temos que nos apropriar do reino por violência, ou seja, temos que lutar, temos que, sabe que, mas no caso das crianças, o reino pertence a elas. O reino é o ambiente próprio das crianças. E o próprio Cristo ele teve essa visão para com as crianças. Cristo ele percebeu a necessidade. Cristo ele cercava-se de crianças. Cristo ele abençoava as crianças. As crianças têm uma sensibilidade. Eu me lembro que minha filha Victoria, quando tinha mais ou menos 7, 8 anos, ela teve um sonho. Ela teve um sonho profético, ela acordou chorando. E ela, assim, para a idade dela, pensa você, eu sou pastor, né? Mas, assim, ensino as crianças, mas nunca parei para explicar à minha filha nada sobre Apocalipse. Até esse período. Eu me lembro que ela acordou chorando, ela chorou, mas chorou copiosamente, porque ela teve um sonho, ela falou, meu pai, eu via Jesus voltando nas nuvens. Ela tinha 7, 8 anos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas ela era muito nova, ela teve esse sonho, e até hoje ela lembra com muita clareza sobre esse sonho. Ou seja, a criança não está desapercebida aos olhos de Deus. Criança é um ser importante para Deus. Isso que você falou é muito importante, Adriana. Nós temos as crianças também como peça fundamental. Porque quando chega um adulto, nós queremos abraçar, bem-vindo e tal. E quando a criança chega, parece que faz diferença. Né? Então isso é a maneira que Deus está usando para corrigir os nossos corações e para corrigir a nossa visão também. O adulto chega e ele é bem recebido. Sim. Mas a criança chega e coloca ela lá, numa salinha, com alguém que não tem preparação, muitas vezes, porque todos os que chegam na igreja com vontade de servir ao Senhor vai primeiro para o ministério infantil, não é? E aí chega lá e fica lá servindo, aí dá um papel, uma caneta, um lápis para aquela criança riscar, e a criança tem necessidades, não é? Específicas. Sim. E não são sanadas, não são atendidas. Você acredita que dentro do nível de conhecimento que a igreja brasileira alcançou, a igreja mundial alcançou hoje em dia, ela evoluiu? Ou, dado ao nível de crescimento, ainda está um pouco retardada? Eu não vou dizer que ela não evoluiu, mas ela ainda falta muito. Ou seja, ela ainda está adormecida nessa área? Sim. Enfim. Agora, Adriana, dentro disso, você já pensou em desistir? Sim, muitas vezes. Por quais motivos? Justamente por esse motivo, por essa falta de consciência de propósito. Então,
Eu me sentia cansada, eu queria fazer na força do meu braço, eu queria que as pessoas entendessem, eu queria que as pessoas sentissem da mesma forma que eu estava sentindo, eu queria que as pessoas olhassem para as crianças da mesma forma que eu olhava, que me enxergava, e isso me fazia me sentir cansada, sobrecarregada, e muitas vezes eu senti vontade mesmo de desistir, porque eu não percebia uma mudança. Por mais que eu falasse, por mais que eu percebesse a necessidade das crianças. E você comunicava ou você não achava esse espaço para comunicar? Eu achava esse espaço para comunicar, era pouco, mas era como se não fosse ouvida. Já enfrentou adversário na área? Pessoas que nem fazem e ainda tentam desmotivar você? Sim, os chamados crentes bombeiros, né? Tem alguma experiência para que possa contar, compartilhar com a gente? Sim, de pessoas que não faziam, não auxiliavam e ainda dificultavam o trabalho. Não vai dar certo, eu acho que essa experiência, que isso que você está pensando é muito grande, porque o trabalho com criança sempre foi visto como algo pequeno, na verdade. E muitas pessoas, e até líderes, chegavam para mim e diziam: ah, você está nas crianças, você deu início no Ministério Infantil, mas é por um tempo, Deus vai te levar para algo maior, grande, para algo melhor, sabe? Você está aí, mas você está trabalhando, você está se cansando, porque a visão de muitos líderes é: ai, coitadinha daquela pró. Coitadinha daquela pró. E das pessoas também. Tá lá se acabando, né, no Ministério Infantil. E por diversas vezes era assim que eu estava mesmo. Cansada, pensando em desistir. E você percebia assim na cara, na face da liderança ou de irmãos, tipo assim, a coitadinha lá que tá tomando tudo daqueles pirralhos, né? Sim, sim. E não só em face, em olhares, mas em palavras mesmo. De dizer mesmo pra mim. Tipo? Essas palavras. Dizer, rapaz, coitadinha, viu? Ai, paciência mesmo, é um dom. É paciência, como se esse dom fosse para alguém específico, para você que é paciente. Aí eu ouvi também dizerem assim: ah, é porque você ainda não tem filho. No dia que você tiver um filho, você vai desistir de estar liderando crianças, de estar lidando com crianças, porque você tem tanta paciência assim, que você não sabe o que é ter uma criança com você todos os dias. Você acredita que todos na igreja precisam passar pela ala das crianças? Eu acredito que sim. Por quê? Eu acredito que precisam passar, mas não necessariamente ficar. Eu digo que passar por conta mesmo desse chamado, dessa ordem. Desse chamado não, dessa ordenança, né, do Senhor. Eu preciso tentar, de alguma forma, ajudar as crianças, auxiliar as crianças, mas não necessariamente ensinando, entendendo o meu chamado, o meu propósito, mas ajudando, auxiliando de alguma forma. Eu posso auxiliar, mesmo não sendo professora, eu posso ajudar as crianças, eu posso ajudar o Ministério Infantil, eu posso fazer com que crianças se conectem a Cristo de alguma maneira, de alguma forma. Você já percebeu, na sua percepção, você acha que a igreja de modo geral, os membros têm dificuldade de ajudar quando se trata de criança? Sim. De modo geral? De modo geral. Sempre é mais difícil quando se trata de criança. Quando diz respeito a outro ministério é mais fácil. Mas quando é criança é mais difícil. Sempre foi mais difícil. Tivemos aqui agora uma conferência, não foi? Infantil, foi muito boa. A professora Ana Guedes, um abraço, Deus te abençoe. Que o Senhor possa continuar trazendo sabedoria sobre você, trazendo paciência, graça, para que você possa funcionar naquilo que Deus te chamou de maneira poderosa. E tivemos aqui agora uma conferência infantil, foi uma experiência maravilhosa, palavras pontuais. Você teve dificuldades para desenvolver, poder chegar a esse... Claro, você com a professora, né, com a tia geral, que é Bárbara, né, que vai estar conosco aqui no nosso podcast também. Mas, ó, esse encontro aqui é um encontro simples, tá bom? Perceba que até o nosso cenário é bem simples. A ideia é compartilhar ideias, a ideia é aprender uns com os outros, a ideia é ouvir e ser edificado e edificar. Essa é a nossa intenção.
Você teve dificuldades, juntamente com as professoras, no fazer esse evento agora? Graças a Deus, aqui eu estou inserida em uma igreja que tem um coração mesmo enorme, disposto a servir ao Senhor, a fazer o melhor com excelência para o Senhor. E os irmãos, eles têm entendido a importância das crianças. E o tema foi justamente esse do nosso congresso, por ser uma peça importante para o Senhor. E nós fomos ministrados, estamos sendo ministrados já há um tempo a respeito desse assunto, a respeito da importância das crianças no reino. Elas são parte também do corpo de Cristo. E eu acredito que foi isso, foi fruto também. Oração, né? Sim, de oração e de um trabalho que já vem sendo feito. Acredito que tem um projeto para chegar aí, né? Lá na frente, eu creio que sim. Vamos lá, Adriana. Já teve algum tipo de batalha espiritual? Sim. Criança, que você percebia, não, ali tem alguma coisa errada, deixa eu orar. Já teve? Sim. De crianças. Muitas vezes as pessoas também acham que criança não ficam endemoniadas. Tem pessoas que acham que não, que crianças, né, são anjinhos. Você já presenciou crianças endemoniadas? Sim, já presenciei. Parcial ou total? Total. E como foi a experiência? Como foi que aconteceu? Foi uma experiência muito impactante para mim, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Como foi criança, durante um culto, não foi um culto específico infantil, mas em cultos também específicos, já houve também esses momentos de pessoas ficarem endemoniadas, mas adultos, não crianças. Em culto infantil? Sim, em culto infantil. E teve um específico que foi uma criança que ficou. E aí eu precisei orar, impor as mãos sobre essa criança, ela caiu, ela ficou durante um tempo também desacordada. E a gente ficou ministrando e depois ela voltou assim. Mas foi algo bem impactante mesmo para mim. Os pais estavam presentes? Sim. E como foi que os pais reagiram? Ficaram muito preocupados. E aí, o que é que aconteceu? E como é que vão ser os próximos dias? Eles ficaram muito preocupados. Mas graças a Deus... Mas a criança tinha sinais de que estava sob alguma influência demoníaca? Na verdade, era um ambiente também que aquela criança ela estava inserida. Os pais também estavam afastados, havia muita contenda. Eu acredito que foi toda uma influência mesmo. Então perceba, né? Crianças manifestando demônios. E para ela foi algo assim meio que assustador, porque muitas vezes nossa mente, muitas vezes a nossa ideia, só quem passa por isso é adulto. A criança está imune a essas coisas. Na verdade, amadas crianças, ela é um alvo. O diabo ele tenta atacar as crianças, porque a ideia dele é destruir as crianças, destruir a mentalidade das crianças agora, para quando adulto ela não tem nenhum tipo de devoção a Deus e ao seu evangelho e ao evangelho. Então perceba que crianças precisam ser ministradas, crianças precisam participar do culto, adorar, crianças precisam aprender a Bíblia, crianças precisam aprender a repreender demônios, repreender, qualquer tipo de influência maligna. Por quê? Porque criança também é um ser, é um espírito, né? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Então a criança também é a mesma coisa, ela só é criança. Mas então perceba o seguinte, essa necessidade, ou seja, até para mim seria algo meio que assustador do tipo de ver uma criança nesse estágio, nessa condição. Mas a palavra fala que para isso manifestou-se o Filho de Deus para desfazer toda a obra do diabo. Né? Glória a Deus. Então, Adriana, fala para mim mais uma coisa. Qual conselho você daria para as igrejas referente às crianças? Para as igrejas. Para as igrejas eu daria o conselho que nós não podemos perder essa geração. Não podemos perder essa geração. Nós precisamos nos levantar enquanto igreja. Nós não estamos satisfeitos com essa sociedade, com esse mundo ao qual nós estamos vivendo, ao qual as nossas crianças estão inseridas. E nós precisamos ser aqueles, nós precisamos ser esses pais
essa igreja que se levanta e que levanta também uma geração de transformadores de mundo. Eu vi um testemunho de uma criança que ela sozinha começou uma célula no seu condomínio e ela começou a juntar mais de 10, 15, 20 crianças. Uma criança de 7 foi de 8 anos. Ela pegava a Bíblia e os pais só viam ela sumir, outras crianças sumirem e estava lá no playground lá do condomínio, lendo a palavra e ela compartilhando a palavra. Olha o que é que Deus tem feito. Deus pega até criança, mas para alcançar o coração de outras crianças. Então, olha o conselho que a nossa professora, que a nossa tia aqui do Kids, ela está falando, né? Igrejas, pastores, líderes, não podemos perder essa geração. Precisamos dar o nosso melhor, precisamos entender o que estamos errando e corrigir as nossas rotas e começarmos agora a fazer aquilo que vai cooperar para o crescimento, para a expansão do reino. É isso mesmo? Eu ouvi algo em uma conferência que eu fui. Eu não lembro de quem é essa frase, mas a frase foi a seguinte: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Perfeito, verdade. Eu já ouvi também. Sim. Já ouvi também. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Se o evangelho chegar primeiro, o coração dela será de Cristo. Mas se o mundo chegar primeiro com suas propostas, certamente o diabo ele vai tentar arrebatar o coração dessa criança. Então nós precisamos, sim, amados, estar atentos, estar, vigilantes. Você que é pai, você que é mãe, orar pelos seus filhos, tirar tempo para ler a palavra juntos, para compartilhar juntos, para fazer juntos, sabe, amados? Precisamos, de fato, dar o nosso melhor para as crianças, com o intuito de vê-las crescer e serem canais de Deus aqui nesse tempo, neste século, nessa geração. Crianças que vão crescer guardando a palavra no coração para não pecar. A própria palavra fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando grande, elas não vão se desviar delas. Quantas crianças, Adriana, eu ouvi falar, quantos adultos que ouviram a palavra quando criança, se perderam e fizeram como aquele filho pródigo, foram para o mundo, fizeram muita bobagem, fizeram muitos erros, mas voltaram. Porque a palavra um dia foi implantada no coração delas. Isso. E é interessante que Deus não perde. A palavra de Deus, ela nunca sofreu uma derrota, não vai ser na vida das crianças que ela vai sofrer. Então, queridos, eu quero incentivar vocês, eu quero chamar vocês para essa responsabilidade. Vamos pegar juntos, vamos ajudar, vamos agarrar juntos e fazer o melhor para as crianças. Para encerrar, vamos lá. Qual o seu maior desejo no que tange as crianças? O meu desejo é que, nesse tempo, mães e pais se levantem e que essas crianças elas estejam inseridas em ambientes, em contextos familiares, onde existam mães e pais que passam princípios divinos, porque eu acredito que a geração está do jeito que está porque o que falta é isso. Mães e pais que entendem o seu papel no casamento, porque as famílias estão desestruturadas e por isso reverberam nessas crianças. Sim. Crianças que crescem também dessa forma. E o meu desejo é esse, que mais crianças conheçam essa palavra, que se conectem, que pessoas se levantem, que a igreja se levante e atenda às necessidades das crianças. Olhem para as crianças. Elas estão falando o tempo todo. Elas falam até quando elas não falam nada. O seu comportamento fala. Então, olhe para a criança, ouça a criança. Porque é uma diferença em ouvir e escutar. Tenha uma escuta atenta. Olhe com olhos espirituais. Coloque uma lente espiritual quando você for estar com qualquer criança. E perceba a necessidade. Busque informações também. Qual é a faixa etária do meu filho? Qual a necessidade que ele tem nessa faixa etária de idade? As crianças, elas estão prontas para receberem a Cristo. Existe uma faixa etária que é uma janela 4x14, que nos indicam que 85% das pessoas hoje, os adultos,
eles aceitaram Jesus, eles receberam Jesus durante esse período de idade. Mesmo? Sim, 85% das pessoas, dos cristãos hoje. Então é uma fase a qual eles estão abertos para ouvirem, para receberem a Cristo. E nós não podemos perder essa oportunidade de falar de Jesus. Em qualquer lugar, o tempo é hoje. Eu lembro que eu estava treinando no Hapkido e chegou uma criança, um novato, na academia. E no primeiro dia que ele chegou, eu estava vestida com a roupa do Hapkido, e aí ele começou a conversar comigo. E aí eu comecei a mostrar com as cores do meu kimono que eu tava, as cores da bandeira, eu fui fazendo o plano da salvação com ele. Eu fui dizendo através das cores, olha que cor é essa? O meu kimono era todo preto. Aí eu fui falando, o preto representava o pecado, aí tinha vermelho na bandeira, o vermelho foi o sangue de Jesus. E aí eu fui falando de Jesus para aquela criança e ela aceitou Jesus, ela recebeu Jesus naquele momento. Foi mesmo, experiência maravilhosa. E quando a mãe chegou, ele foi radiante, minha mãe, ela me contou, minha mãe, uma história. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. E ele recebeu Jesus, e aí eu conversei com ela. E ela e essa criança começou a ir para a igreja também. Maravilha, maravilha. Você já ouviu falar sobre a Ilha dos Marajós? Pronto, inclusive tem até uma música agora que o jovem fez, né? Ao Evangelho de Fariseus, tá? Ela é de Marajós, se eu não me engano, fica lá pro lado da Amazonas, onde crianças são vendidas, onde até pessoas de posse vão para lá para se relacionar com crianças de 3, 4, 5, 6 anos. Ah, sim. Né? Os pais vendem esses filhos. É um povo cercado por uma pobreza extrema e aqueles que detêm algum poder, eles se utilizam desse ambiente para poder explorar aquelas crianças. Então, assim, a igreja precisa se levantar, a autoridade, a igreja precisa se levantar com investimento em missões, né? Investimento, preparar a igreja para sair, né? O ID, preparar a igreja para funcionar, para cumprir o seu chamado. Então é isso, eu estou muito feliz aqui por esse momento, é algo rápido, como eu vou repetir para vocês, é um encontro, de troca de experiência. Na proporção que for avançando, vamos estar melhorando cada vez mais o ambiente, a tecnologia, mas a ideia central é alcançar você com essa palavra, tá bom, querido? Deus que te abençoe seu coração, abençoe sua vida, me faça prosperar. E por fim, eu quero deixar a Adriana dar as suas considerações finais. Pode falar aí, pode falar com as pessoas aí, pode agradecer. Amém. Eu me sinto honrada com essa oportunidade, eu espero que de alguma forma essa palavra tenha ministrado ao seu espírito, assim como o Senhor tem ministrado em mim durante esses anos, durante esse tempo, sobre a importância das crianças. E elas precisam ser ministradas, elas precisam ser pastoreadas e que a cada dia essa consciência chegue para nós enquanto igreja, para você pai, para você mãe. Durante muitos anos eu tive medo de gerar, porque eu sempre ouvi falar muito, nossa, o mundo está do jeito que está, palavras de crente, como é que vai colocar a criança no mundo desse jeito? Sim. Mas hoje eu tenho uma clareza de que nós é que precisamos gerar. Nós precisamos gerar esses filhos, essas filhas serão os nossos filhos que farão a diferença nessa geração. Serão eles que serão levantados para mudar o que estamos vendo e que não estamos satisfeitos. Maravilha. E dentro disso, Adriana, é interessante o seguinte, hoje mesmo é muito comum filhos e filhas de pastores não querem conta com o evangelho. Porque elas tiveram em casa um líder, tiveram em casa um pastor, mas não tiveram um pai. Né? Assim, como pai, eu dou carinho, dou amor aos meus filhos e eles sabem disso. Mas eu cobro também, né? Quando eu sei que está errado, eu cobro, eu sempre tenho aqueles momentos mais tensos com eles. Então, porém, eu dou carinho, eu dou atenção aos meus filhos. E assim, porque eu não quero que os meus filhos se percam. Hoje eu tenho uma filha de 18 anos, ou melhor, 17 anos, tenho um filho de 15 e tenho um filho de 7. O de 7 é mais novinho, mas todos os três estão no caminho do Senhor. Tem seus desafios, né?
ter sua fase, mas são crianças abençoadas, ungidas, que amam o Senhor e tem um coração aberto para conversar conosco, para dividir as suas aflições, para dividir os seus momentos, e isso é muito importante. Sim. E algo que me impactou muito também durante esses anos ministrando a crianças, tem uma criança específica, o senhor falou aí agora, sobre essa importância de a gente passar, porque nós enquanto pais e mães, nós estamos passando princípios para eles. Sim. E enquanto professora, o que eu passava para eles era isso, era essa fé em Cristo, não apenas histórias, porque nós estamos ali não contando apenas histórias, mas estamos falando essa palavra que muda, que transforma, ensinando a eles a praticarem, a quando chegarem lá na prática, né, aplicarem essa palavra. E eu tive uma experiência com uma criança que ela chegou para mim para dizer que tinha uma amiga que estava muito doente, ela chegou muito aflita, eu queria que a gente orasse, né? Ela já chegou muito aflita, eu queria que a gente orasse porque minha amiga está muito doente, já tem vários dias que ela está doente, ela está em casa e a mãe dela está querendo levar ela para o médico, e aí ela chegou chorando. Eu disse, pronto, aí eu, como uma boa professora, né? Aí eu falei, você agora vai chegar em casa quando você chegar, com toda essa fé, olha para suas mãos aí. Ela olhou para as mãos dela e falei, com toda essa fé que você tem, você vai impor as mãos sobre a sua amiga quando chegar lá. Você vai declarar a cura na vida dela. Você vai declarar que Jesus é aquele que cura e que o poder que está na sua vida, sabe que Jesus ele liberou sobre a sua vida, vai impactar a vida daquela criança e ela vai ser curada e você vai chegar com um testemunho. Aí ela ficou assim olhando para mim e ela disse, Adriana, eu acho que não vai precisar disso não. A gente vai orar aqui agora juntas. E o poder de Deus é tão grande que vai chegar lá. Eu não vou precisar chegar lá, porque quando chegar lá ela já vai estar curada. Porque o poder do Senhor é tão grande para Adriana, como a senhora me ensinou, que vai chegar lá. E aquilo me impactou de uma forma. Eu chorei naquele momento com ela. Eu orei, Pai, eu creio, Senhor. Nós cremos agora e nós concordamos com aquela oração e foi lindo. Porque aquela criança ela foi restaurada completamente. E isso impactou a minha vida. E é isso que precisamos fazer. E é isso que eu tenho dito ao Senhor. Que todas as crianças que eu tiver a oportunidade, que Ele me oportunizar a conhecer e chegar próximo, que elas sejam impactadas pela palavra do Senhor e que elas se conectem a Cristo também. Eu tive a experiência agora por esses dias, né? O meu filho Ravi, o mais novo, ele tem um quarto dele, mas ele sempre está querendo ir para o nosso quarto. Nós assinamos ele dormir no quarto dele, né? Às vezes você quer dormir com o filho abraçadinho e tal, mas o certo é dormir no quarto dele. E está insistindo com ele, vai ficar no seu quarto. E nessa semana eu estava lá no quarto, né? Quando foi às 2 da manhã, ele chega lá e ficou em pé, né? Ele disse, Ravi tá aí. Eu disse, o que foi, Ravi? Vá para o seu quarto. Não, eu só vim aqui orar pelo seu e por mamãe. Oh, meu Deus. A ideia dele era caralho, ela queria ficar ali. Aí colocou as mãos em meus pés, eu disse, pai, eu abençoo meu pai, eu declaro que ele vai ser o pastor mais famoso do mundo. Deus, eu quero profetizar, meu pai é uma bênção, cada vez mais o Senhor usando meu pai. E depois colocou as mãos nos pés da mãe, orou, depois orou e declarou palavras assertivas, né? Direcionais. E declarou, meu pai, eu quero declarar a Deus que meu pai e minha mãe serão os pastores mais famosos do mundo. O teu poder vai se manifestar na vida deles dois. E aí, amém, Ravi, amém, meu pai. E digo agora, não, vou ficar aqui em pé um pouquinho. Aí eu puxei ele um pouquinho para a cama, né? Mas pense você, querida, como a criança, né, ela absorve a palavra que é liberada sobre ela. Sim. Então eu quero encorajar você, pai, você, mãe, vamos continuar dando toda a atenção e abençoando as nossas crianças, orando por eles, declarando a palavra sobre eles. Tenho certeza que muita coisa Deus ainda vai fazer, tudo bem? Adriana, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua cooperação, grato a Deus pela sua vida, como professora, como ministra aqui da Igreja Bíblica, e tenho certeza que muito mais Deus ele vai fazer através da sua vida, tudo bem, querida? Amém. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus? Pai, eu quero te agradecer por esse encontro, pela vida de Adriana, que o Senhor possa enchê-la de sabedoria, de graça, de entendimento. Eu oro para que espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Jesus flua
nela e através dela, Pai. Que ela possa cada dia mais ter uma palavra guiada pelo Espírito, uma palavra cheia de conhecimento revelado da Tua palavra e da Tua vontade, em nome de Jesus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Eu abençoo o seu casamento, eu abençoo, ó Deus, o seu filho que está no ventre, e declaro em nome de Jesus as bem-aventuranças do Senhor sobre eles, sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Deus realmente possa abençoar você e abençoar você também que está em casa, tá bom? Esse aqui é o nosso segundo encontro, estamos fazendo aos poucos e teremos outros com outras pessoas. Deus te abençoe, graça e paz, grande abraço, tchau, tchau.